Arão ergueu sua voz e proclamou as palavras de Deus: "Deixa ir o meu povo." O rei do Egito riu. Quem era esse Deus para lhe dar ordens? Como resposta, Moisés ordenou que Arão jogasse seu cajado no chão. Mais uma vez, o pedaço de madeira tornou-se uma serpente viva, deslizando pelo piso frio do palácio. Os magos do faraó fizeram o mesmo, mas a serpente de Arão devorou todas as outras. Um aviso, um prenúncio do que estava por vir. Faraó, porém, endureceu o coração. Não libertaria os escravos, não se curvaria diante do Deus deles. E então, a mão do Senhor começou a pesar sobre o Egito. O Egito inteiro tremeu diante da força de Deus. O Nilo, que antes era símbolo de vida, tornou-se um rio de sangue. Os egípcios tentavam cavar poços para encontrar água, mas tudo o que conseguiam era lama e desespero. Então vieram as rãs, milhares delas, pulando por toda parte, invadindo as casas, os templos, as camas do próprio faraó. E quando o rei, por um breve momento, pediu misericórdia, Arão estendeu sua mão e as rãs morreram, deixando um fedor insuportável. Mas o coração do faraó não cedia. Deus não parou. Do pó da terra, Arão ergueu sua vara e trouxe piolhos que cobriram homens e animais. Os magos egípcios tentaram repetir o feito, mas falharam. "Isto é o dedo de Deus", sussurraram apavorados. Mas Faraó se recusava a ouvir. Veio então a quarta praga, enxames de moscas, zunindo e atacando sem descanso. O Egito inteiro estava sendo destruído diante dos olhos de seu rei, mas ele se agarrava ao seu orgulho. Foram dias e noites de terror. Pestes mataram os animais, úlceras cobriram o corpo dos egípcios, trovões e fogo desceram do céu em uma tempestade que varreu plantações inteiras. Arão e Moisés se apresentavam diante de Faraó vez após vez, sempre trazendo a mesma mensagem: "Deixa ir o meu povo." E sempre recebiam a mesma resposta: "Não." Então vieram os gafanhotos, que devoraram tudo o que ainda restava. E depois a escuridão. 3 dias de trevas tão densas que era impossível ver um palmo à frente do rosto. O Egito, terra dos deuses solares, mergulhado em trevas como uma cova sem fim. Mas mesmo assim, o coração do rei não se quebrou. Foi apenas quando a última praga caiu sobre a terra que Faraó sentiu o peso da sua recusa. Naquela noite, a morte passou sobre o Egito e os primogênitos tombaram em silêncio. Mas nas casas dos hebreus, onde o sangue do cordeiro marcava as portas, havia vida. O choro dos egípcios ecoava pelas ruas quando Faraó finalmente cedeu. O povo estava livre. Arão viu os escravos se tornarem peregrinos, deixando para trás as correntes. O vento do deserto soprava forte, enquanto Arão caminhava ao lado de Moisés, cercado por milhares de hebreus. A poeira subia dos pés cansados, misturando-se ao cheiro de liberdade. O Egito era agora apenas um ponto distante no horizonte. Mas com a liberdade veio também a incerteza. Para onde iriam? Como sobreviveriam no deserto? O medo começou a crescer no coração do povo, e logo o primeiro murmúrio se espalhou entre as tendas. Foi então que, mais uma vez, Deus mostrou que estava com eles. Durante o dia, uma coluna de nuvem guiava o caminho. À noite, uma coluna de fogo iluminava o céu escuro, mostrando que o Deus que os tirou do Egito ainda caminhava à frente deles. Mas quando chegaram às margens do Mar Vermelho, o som de cascos de cavalos fez o sangue de Arão gelar. Faraó havia mudado de ideia. Seu exército avançava, trazendo consigo a fúria de um rei humilhado. O desespero tomou conta do povo. Eles estavam encurralados, sem saída. Mas Moisés ergueu sua vara e as águas do mar se abriram. Arão viu o impossível acontecer diante de seus olhos. O vento rugia, empurrando as águas para os lados, e um caminho seco se formou no meio do mar. O povo atravessou apressado, olhando para aquelas muralhas líquidas, erguidas dos dois lados.
Assim que o último hebreu pisou na outra margem, o mar se fechou sobre os egípcios. O exército de Faraó foi engolido pelas águas. A alegria explodiu no acampamento. Homens, mulheres e crianças cantaram ao Senhor, dançaram, celebraram a vitória. Mas a caminhada pelo deserto estava apenas começando. Logo vieram a fome e a sede. O povo, que havia cantado com alegria, começou a reclamar. Deus então mandou o maná do céu, fez brotar água da rocha, mas os corações do povo eram volúveis, e a fé, frágil como poeira ao vento. Foi assim que um dia, quando Moisés subiu o Monte Sinai para receber as tábuas da lei, o povo olhou para Arão com olhos cheios de impaciência. O silêncio do Monte Sinai se estendia como uma sombra sobre o acampamento. Moisés havia subido há dias, desaparecendo entre nuvens densas e relâmpagos que dançavam no céu. O povo olhava para o alto, inquieto, cada dia mais impaciente. O líder deles se fora e não voltava. Arão sentia o peso da responsabilidade. Desde que saíram do Egito, sempre foi Moisés quem comandava, quem ouvia a voz de Deus e trazia direção. Mas agora, a multidão se voltava para ele exigindo respostas. Moisés nos trouxe até aqui e nos deixou. Quem vai nos guiar agora? As vozes se multiplicavam. Queremos um Deus que possamos ver. A dúvida corroeu o coração de Arão. Ele deveria esperar, pedir calma. Mas o medo do povo era grande e talvez, só talvez, ele pudesse ganhar tempo. Sem saber que Moisés segurava lá no alto as próprias tábuas escritas pelo dedo de Deus, Arão cedeu à pressão. Ele pediu ouro. As pessoas trouxeram brincos, colares, tudo o que tinham. O metal foi jogado ao fogo, derretendo-se até formar um bezerro de ouro. A multidão explodiu em festa, cantavam, dançavam, ofereciam sacrifícios. Arão viu aquilo e, no fundo, sabia que algo estava errado. Mas como parar agora? O povo estava cego pela euforia e ele não ousou interferir. No alto do monte, Deus já via tudo. Seu tom era de fúria ao falar com Moisés. Desce, porque o povo já se corrompeu. Moisés desceu e quando seus pés tocaram o acampamento, o que viu foi um caos. A idolatria tinha tomado conta do povo. Sem pensar duas vezes, Moisés lançou as tábuas de pedra ao chão, quebrando-as. Sua voz ecoou com uma ira que fez todos se encolherem. O que foi que você fez, Arão? O irmão tentou se justificar, mas era tarde. O erro tinha sido grave. Arão sentiu o peso do silêncio depois da fúria de Moisés. O bezerro de ouro fora reduzido a pó, o povo punido pela própria idolatria. Mas Deus, em sua misericórdia, não o rejeitou. Em vez disso, fez algo inesperado. Separou Arão e sua linhagem para um papel sagrado. Ele seria o primeiro sumo sacerdote de Israel, o homem que entraria na presença de Deus para interceder pelo povo. Os dias que se seguiram foram marcados por instruções detalhadas. O tabernáculo foi erguido, um lugar onde a glória do Senhor habitaria. Arão recebeu vestes especiais, um manto bordado, um peitoral com 12 pedras representando as tribos de Israel. Sobre sua testa, uma lâmina de ouro trazia as palavras: Santidade ao Senhor. Deus estava colocando sobre ele uma responsabilidade imensa, ser o mediador entre o povo e o Altíssimo. Quando chegou o momento da consagração, Moisés ungiu Arão e seus filhos com óleo sagrado. Sacrifícios foram oferecidos e o altar foi purificado. Então, algo extraordinário aconteceu. O fogo do céu desceu e consumiu a oferta no altar, diante de toda a congregação. O povo caiu com o rosto em terra, em reverência e temor. Deus estava ali e Arão, o homem que um dia moldou um bezerro de ouro, agora se prostrava como servo do Deus vivo. Mas nem todos aceitaram essa autoridade sem questionar. No meio da multidão, olhos desconfiados observavam cada detalhe. Entre eles, Corá, Datã e Abirão. Homens de renome entre os levitas, mas que não estavam satisfeitos.
Por que só Arão e seus filhos podem servir como sacerdotes? Acaso Deus não fala por todos nós? O burburinho crescia entre as tendas. Corá, Datã e Abirão andavam pelo acampamento como sombras inquietas, murmurando palavras venenosas, espalhando dúvidas. Porque apenas Arão e seus filhos podiam se aproximar de Deus no santuário. O Senhor não estava no meio de todo o povo. Quem Moisés e Arão pensavam que eram para se colocarem acima dos outros? Não demorou muito para que os insatisfeitos reunissem um grupo. 250 homens, líderes de Israel, se juntaram à rebelião. Eles foram até Moisés e a Arão, sem medo, prontos para o confronto. Corá, cheio de ousadia, falou primeiro: toda a congregação é santa, por que vocês se exaltam sobre o povo do Senhor? O silêncio pesou no ar. Moisés fechou os olhos por um instante e depois respondeu com firmeza: amanhã o Senhor mostrará quem é dele e quem não é. E assim, o desafio foi lançado. Os rebeldes deveriam trazer incensários e apresentá-los diante de Deus. Se ele os aceitasse, então estariam certos. Se não, que o próprio Senhor decidisse. No dia seguinte, os 250 homens se reuniram diante do tabernáculo, cada um com seu incensário em mãos. Arão, de pé ao lado de Moisés, observava. Então, a glória do Senhor desceu. O murmúrio cessou. Moisés olhou para a congregação e declarou: se esses homens morrerem de morte natural, então Deus não me enviou. Mas se a terra abrir sua boca e os engolir vivos, saberão que desprezaram ao Senhor. Antes que alguém pudesse reagir, um estrondo veio do chão. O solo se rompeu e, em um piscar de olhos, Corá, Datã e Abirão foram tragados pela terra, junto com suas famílias. Os 250 homens que seguravam incensários foram consumidos pelo fogo que saiu da presença de Deus. O acampamento estava tomado pelo medo, mas mesmo depois de um julgamento tão terrível, o povo ainda não tinha aprendido. Eles continuaram a murmurar e o Senhor enviou uma praga que começou a se espalhar entre eles. Arão, sem hesitar, pegou seu incensário, correu para o meio da multidão e intercedeu. Onde ele passava, a praga cessava. Entre os vivos e os mortos, ali estava Arão, de pé, como um verdadeiro sacerdote, mas sua jornada ainda não havia terminado. O deserto cobrava caro pelos erros, e em breve, uma escolha errada custaria a ele o direito de ver a terra prometida. O deserto era implacável. O calor ardia de dia, o frio cortava a noite, e o povo nunca parava de reclamar. Arão já tinha visto a terra se abrir para engolir rebeldes, já tinha corrido contra uma praga para salvar milhares de vidas. Mas nada mudava. Os israelitas continuavam murmurando, duvidando, testando a paciência de Deus. Dessa vez era a sede. Outra vez. A água tinha acabado e o povo cercava Moisés e Arão como um enxame furioso. Por que nos trouxeram para este deserto? Para morrermos aqui? As vozes se erguiam, carregadas de raiva. O mesmo povo que já tinha visto milagres incontáveis, agora gritava como se Deus nunca tivesse feito nada por eles. Moisés e Arão buscaram refúgio na tenda da congregação. Lá, prostraram-se diante da presença de Deus. E o Senhor falou: tomem o cajado e falem à rocha, e ela dará água para o povo. Era simples, apenas falar. Mas quando Moisés e Arão saíram da tenda, algo neles havia mudado. O peso dos anos, o cansaço das murmurações, o fardo de liderar um povo ingrato, tudo isso se acumulava dentro deles como um barril prestes a explodir. Moisés ergueu o cajado diante da multidão. Sua voz não era mais serena. Era um trovão de frustração. Ouçam, rebeldes, será que teremos que tirar água desta rocha para vocês? Então, em vez de falar à rocha, ele a feriu com o cajado. 1, 2 vezes. A água jorrou e o povo bebeu. Mas no silêncio que seguiu, algo estava errado. Arão sabia. Deus os observava.
Então veio a sentença: vocês não confiaram em mim para santificar meu nome diante dos filhos de Israel. Por isso, não entrarão na terra prometida. O vento soprava forte no Monte Hor, carregando a poeira do deserto, sussurrando segredos que só os montes conhecem. Arão sentia o peso da caminhada. Seus passos eram lentos, mas firmes. Ele sabia que aquela subida era sua última. Ao seu lado, Moisés e Eleazar caminhavam em silêncio. Não havia necessidade de palavras. O destino já estava selado. O povo esperava no vale, olhando para o topo do monte. Eles sabiam que Arão não desceria de lá. O sumo sacerdote, aquele que intercedeu por eles tantas vezes, aquele que ficou entre os vivos e os mortos quando a praga assolou o acampamento, agora era chamado para seu último encontro com Deus. Lá em cima, Moisés retirou as vestes sacerdotais de Arão com mãos trêmulas. Cada peça que ele tirava carregava memórias de um chamado divino, de sacrifícios oferecidos no tabernáculo, de dias e noites servindo ao Senhor. Eleazar, seu filho, recebeu as vestes, a herança do sacerdócio. Arão observou tudo com um olhar tranquilo. Sua jornada havia sido longa, cheia de erros e acertos, mas agora chegava ao fim. Então, sem alarde, sem tempestades ou sinais grandiosos, Arão se deitou e fechou os olhos. O homem que outrora moldou um bezerro de ouro, mas que também se tornou o primeiro sumo sacerdote de Israel, partiu silenciosamente. Moisés e Eleazar o sepultaram ali, entre as rochas solitárias do monte. Quando Moisés e Eleazar desceram, o povo os esperava. E quando viram que Arão não estava mais entre eles, o choro se espalhou pelo acampamento. 30 dias de luto cobriram Israel. Aquele que tantas vezes intercedeu por eles agora descansava. O acampamento seguiu viagem, mas algo estava diferente. Arão não estava mais entre eles. A ausência do sumo sacerdote era sentida a cada passo no deserto, a cada sacrifício oferecido no tabernáculo, a cada vez que alguém olhava para Eleazar, vestindo as roupas que antes pertenciam a seu pai. O povo murmurava menos, o luto ainda pairava no ar, e Moisés, mesmo acostumado a perder tantas coisas ao longo da jornada, sentia no peito o peso da despedida. Mas a história de Arão não terminou no Monte Hor. Seu nome ecoava em cada geração que veio depois. Seu sacerdócio não foi apagado com sua morte, mas se tornou uma herança eterna para o povo de Israel. Ele foi a ponte entre o céu e a terra, um intercessor que, apesar de suas falhas, permaneceu diante de Deus em favor de seu povo. E talvez seja aí que esteja sua maior lição. Arão não foi um homem perfeito. Ele falhou, cedeu à pressão, moldou um bezerro de ouro quando deveria ter esperado, feriu a rocha quando deveria ter apenas falado. Mas Deus, em sua misericórdia, não o descartou. Pelo contrário, o chamou para um propósito ainda maior. Isso nos ensina que nossos erros não precisam ser o fim da nossa história. Deus vê além das nossas falhas e nos convida a continuar, a nos levantar, a cumprir o chamado que Ele tem para nós. Também aprendemos que carregar a responsabilidade de servir a Deus não significa ser infalível, mas sim ser fiel. Arão intercedeu, correu entre a vida e a morte, colocou-se na brecha pelo povo, mesmo quando esse mesmo povo duvidava dele. Ele nos mostra que às vezes Deus nos coloca em posições que não buscamos, mas que precisamos aceitar, porque nosso propósito não está no que queremos, mas no que Ele deseja fazer através de nós. E assim, Arão se tornou mais do que um nome na história. Ele se tornou um símbolo de redenção, de fraqueza transformada em serviço, de um homem comum que, entre erros e acertos, teve o privilégio de andar diante do Deus vivo e ensinar gerações sobre fé, obediência e misericórdia. Se você gostou da história de Arão e quer continuar acompanhando outras histórias de fé e superação,
Não deixe de curtir esse vídeo e compartilhar com quem você ama. E claro, inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo novo. Juntos, vamos explorar mais lições poderosas da Bíblia.